Olá, turminha! Vamos começar mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos falar sobre o sistema numérico e probabilidade. Vamos utilizar o livro das páginas 56 a 63. Acompanhe a leitura com a Pro. Composição e decomposição de números. Lembra do Pedro da aula anterior? Ele e sua família chegaram ao camping e tudo ia bem. Malas, comida, produtos pessoais. Pedro, o planejador, agora estava confiante. Pedro percebeu que podia planejar outras coisas, inclusive as brincadeiras com os novos amigos do camping. Quando brincaram de jogar dardos, Pedro fez cálculos para ganhar. Ele queria muito ser o campeão, pois o prêmio seriam balas. Ele sabia que só tinha 5 dardos para lançar, e por isso calculou que para fazer a pontuação máxima teria que acertar todos os dardos no centro, porque cada cor vale pontos. Olha a legenda ao lado do jogo de dardos. Se o Pedro acertasse no azul, ele teria 5 pontos. No amarelo, 10 pontos. No verde, 30 pontos. E no centro, no preto, 100 pontos. Então ele disse: vou jogar meus dardos no centro e não vai ter para ninguém. Se Pedro jogasse os 5 dardos no centro, ele teria 500 pontos. Então ele seria o vencedor. O plano não saiu como esperado, mas Pedro foi muito bem. No primeiro lançamento, ele fez 100 pontos e ficou animado. No segundo, 10 pontos. No terceiro, 30 pontos. No quarto, 30 pontos de novo. E no último, 5 pontos. E aí ele disse: foi o vento que me atrapalhou. Esses números somados compõem o número 175. 100 mais 30 mais 30 mais 10 mais 5, igual a 175. Um número pode ser composto e decomposto de várias maneiras. É possível compor o número 175 utilizando também outros números, por exemplo, 50 mais 50 mais 50 mais 20 mais 5, que é igual a 175. Ou 87 mais 88, que é igual a 175. Também é possível compor 175 por meio de centenas, dezenas e unidades. Olha o exemplo. 100 mais 70 mais 5 igual a 175. Pegue seu material dourado e faça essa composição. Pegue uma barra grande de 100, 7 barrinhas de 10 e 5 cubinhos de unidades, formando 100 mais 70 mais 5. No total, 175. Agora, desenhe 5 dardos, como Pedro fez. Observe a Pro. Ele acertou no 100, depois ele acertou no 30, no 30, no 10 e no 5. Formamos 175, ok? Faça bem caprichado e colorido. Agora, nós vamos comparar e ordenar esses números.
Agora é hora de saber quem ganhou. Veja a pontuação de cada jogador. Então, eles anotaram. O Pedro acertou 175 pontos. Vitor, 250. Maria, 500. Aninha, 130. Mateus, 135. Para saber a colocação dos jogadores, temos que comparar e ordenar os números. Qual deles você acha que representa uma quantidade maior? Para saber qual número é o maior, podemos começar vendo qual é o número que tem mais algarismos. Esta é muito fácil. Números com mais algarismos são sempre maiores. Por exemplo, 131 é maior que 90. Se os números tiverem a mesma quantidade de algarismos, a comparação pode ser feita a partir do algarismo mais à esquerda. Nesse caso, o algarismo mais à esquerda é o algarismo das centenas. Observe essa tabela. Os números separados em centenas, dezenas e unidades. O primeiro numeral, 175, uma centena, 7 dezenas e 5 unidades. 250, 2 centenas, 5 dezenas e 0 unidades. 500, 5 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. 130, 1 centena, 3 dezenas e 0 unidades. 135, 1 centena, 3 dezenas e 5 unidades. Na coluna das centenas, o maior número é o 5. Ele representa 5 centenas, que é igual a 500. Então, em comparação com os outros, 500 vai ser a maior quantidade de pontos. Logo, Maria é a primeira colocada da lista. Depois vem o segundo maior, que é o 250. O segundo colocado é o Vitor. Mas ainda falta comparar as outras pontuações de Pedro, Aninha e Mateus. Nesse caso, na coluna das centenas, todos os números são iguais. E por isso, teremos de comparar os algarismos da coluna das dezenas. O que tiver a maior dezena será maior. Nesse caso, é o numeral 7. O número que tem a maior dezena é o 175. Então, Pedro ficou em terceiro lugar. Ainda restam duas pontuações para comparar: 130 e 135. Olha o que o Pedro falou. 7 é maior do que 3. Então, 175 é maior do que 130 e 135. Nesse caso, temos dois números iguais na coluna das dezenas. Então, devemos comparar a coluna das unidades. Por exemplo, 130 e o 135. Maior quantidade em unidades é o 5. Então, 135 é maior que 130. Agora, já temos a ordem dos colocados. Acompanhe. Primeiro lugar, Maria, 500 pontos. Segundo lugar, Vitor, 250 pontos. Terceiro lugar, Pedro, 175 pontos. Quarto lugar, o Mateus, com 135. E o quinto lugar, a Aninha, com 130 pontos. Ok? Então, agora, pensando nisso, vamos fazer uns exercícios? Pegue o seu caderno de matemática e acompanhe
com a Pro. No seu caderno, você deve colocar primeiro o dia 23/6/2020. Depois você pula uma linha, faz a bolinha colorida e copie o que a Pro colocou aí. Decomponha os números. Siga o exemplo. Então, 345 é igual a 300 mais 40 mais 5, que também é igual a 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Agora é sua vez. Seguindo o exemplo, faça a letra a letra B, a letra C e a letra D. Tire uma foto e mande para a Pro na Agenda Edu para eu corrigir, tá bom? Muitos beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau!